E olha, gente, esse mês de janeiro também é chamado de Janeiro Verde. Você já deve ter ouvido falar, né? É o mês de prevenção ao câncer de colo de útero. O que é o terceiro tipo já, né, de tumor maligno mais frequente entre as mulheres, atrás apenas do câncer de mama e também do colo retal. Por isso mesmo, é que se faz necessária, né, uma campanha de conscientização para as mulheres. E para a gente entender um pouco melhor sobre esse tipo de câncer, eu vou conversar agora com o oncologista Marcos França, do Hospital Anchieta de Brasília. Estou tendo o prazer aqui, a honra de conversar com o doutor Marcos França. Doutor, muito boa noite. Seja bem-vindo aqui ao nosso Jornal do Continente. Boa noite, obrigado pela oportunidade, parabéns pela iniciativa de poder falar sobre um tema tão importante para a sociedade. É verdade, doutor Marcos. Aliás, eu gostaria já que o senhor comentasse para a gente, falasse, explicasse um pouquinho para as mulheres até que estão nos assistindo agora, como é que aparece, por exemplo, os sintomas, né, de um câncer de colo de útero? Importante mencionar que o colo do útero é um pedaço do útero localizado na parte final dele. Certo. É a parte onde existe o contato com a parte superior da vagina. Então, os sintomas são relacionados a exatamente essa porção do útero. Certo. Então, quando aparece alguma lesão, os sintomas mais comuns são sangramento vaginal, que pode ocorrer um aumento do período menstrual, bem como ter sangramentos entre os períodos menstruais. Associado à dor é um outro sintoma que é relativamente muito comum relacionado a ele. E em casos mais avançados, a gente percebe que é possível aparecer inchaço nos membros e um inchaço nessa região na parte mais baixa do abdômen. Entendi. Agora, qual é o melhor momento para a mulher realmente perceber o problema e procurar já logo o médico, hein? Na verdade, a gente percebe que o câncer de colo uterino ele aparece numa faixa etária entre 40 e 50 anos de idade. Certo. As mulheres elas precisam ficar muito atentas nessa faixa etária. Mas é importante que, muitas vezes, antes dela aparecer sintomas, outras coisas podem surgir anteriormente antes dela ter algum tipo de sintoma específico. Certo. Então, o importante, na verdade, não é apenas a gente esperar os sintomas. É a mulher, na verdade, procurar uma avaliação ginecológica regular para que faça seus exames preventivos e, obviamente, perceber essas alterações antes delas darem algum tipo de sintoma. Entendi. Então, a partir dos 40 anos, já é recomendável, então, que a mulher procure seu ginecologista justamente para fazer esse acompanhamento, né? Na verdade, o acompanhamento a gente sugere que ocorra logo após o primeiro contato sexual. Então, toda vez que a mulher teve algum tipo de contato sexual, não importa qual idade, a gente começa a avaliação com o ginecologista. Ou no mais tardar, o início aos 18 anos de idade. A gente fala 40, 50, que é quando a lesão já aparece. Mas a gente pode ter alterações que são precursoras da lesão do colo de útero, que são muito mais fáceis de serem diagnosticadas e muito mais fáceis de elas serem tratadas. Então, na verdade, essa orientação de 40 a 50 é caso apareça algum tipo de sintoma. Mas, obviamente, as mulheres precisam começar a avaliação ginecológica anteriormente. Tem casos até, doutor, de câncer de colo de útero em mulheres mais jovens, por exemplo, a partir dos 20, 30 anos? Infelizmente, isso pode acontecer. Os fatores de risco para contrair o câncer de colo uterino, sem dúvida, o mais importante deles é a infecção por um vírus chamado HPV. A infecção pelo vírus está diretamente correlacionada à atividade sexual, então mulheres com múltiplos parceiros têm um risco um pouco aumentado de ter lesões tumorais. Mas, obviamente, não é apenas isso. Existe uma correlação entre predisposição também, propriamente genética, para a pessoa desenvolver algum tipo de lesão tumoral. Então, infelizmente, a gente percebe que pode aparecer de forma mais rara, mas pode aparecer em mulheres mais jovens, sim. Agora, uma pergunta até que eu acho para as mulheres agora dessa faixa etária, né, entre 20 e 30 anos também, como é que ela pode saber, por exemplo, que foi contaminada pelo vírus HPV? Justamente com esse acompanhamento, é isso? Bom, na verdade, quando a mulher vai fazer a avaliação ginecológica anualmente, aquela coleta dos exames que o profissional ginecologista faz, ele consegue perceber se existe algum sinal nas células da presença do vírus HPV. Então, essa é uma das coisas. A segunda coisa que pode ser feita, existe um exame chamado captura híbrida, que ela consegue avaliar, caso exista algum tipo de sinal, se porventura existe algum indício da presença do vírus. É uma coisa importante mencionar que nem todo vírus HPV é um vírus que vai gerar lesões tumorais. Felizmente, boa parte dos vírus HPV, eles não vão gerar lesões de colo uterino, o que deixa a gente um pouco mais tranquilo. Até porque a prevalência de HPV na população não é uma prevalência tão baixa. É uma transmissibilidade muito alta e que, felizmente, como eu mencionei, boa parte dos vírus eles vão ficar inóculos, vão ficar indolentes. Mas é importante, quando a mulher vai ao ginecologista,
aquele exame preventivo consegue detectar, porventura, a presença ou a suspeita da presença do vírus no colo do útero. Então, não necessariamente a mulher que tem HPV vai desenvolver o câncer de colo de útero, né? De forma nenhuma. Felizmente, como eu mencionei, a maior parte das mulheres vão ter HPV, mas não desenvolver câncer de colo de útero. Mas o importante é, uma vez que a mulher detectou a presença do HPV, o ginecologista que vai acompanhá-la vai orientar como é que vai ser feita essa avaliação. A presença do vírus não necessariamente quer dizer que haverá algum tipo de lesão tumoral, Certo. mas a presença do vírus pode indicar o surgimento de lesões precursoras. E uma coisa importante é, essas lesões precursoras, muitas das vezes, elas demoram muitos anos para poder virar um câncer de colo uterino. Então, há procedimentos, há coisas que podem ser feitas para que se retarde com que isso aconteça ou para simplesmente fazer com que isso não ocorra. Ainda que a mulher tenha presença do HPV, esses tipos mais agressivos, ela pode, com acompanhamento e uma avaliação ginecológica regular, não desenvolver nenhum tipo de lesão. Entendi. Agora, vamos supor, né, que uma mulher seja realmente diagnosticada com esse câncer de colo de útero. Como é que é o tratamento, doutor? E as fases também do tratamento? Bom, há uma combinação de fatores que podem ser realizados. Então, depende de quão precoce ou de quão avançada essa lesão é diagnosticada. Então, essa lesão pode ser tratada desde procedimentos simples do colo uterino, que a gente pode definir como conização ou traquelectomia, que é só uma remoção cirúrgica parcial do colo uterino, até procedimentos maiores. A retirada do útero por inteiro, a combinação dessa estratégia com radioterapia, a combinação dessa estratégia com radioquimioterapia. Infelizmente, em casos mais avançados, a gente não pode fazer tratamento cirúrgico. Então, existem opções outras, que é a combinação de rádio e quimioterapia para tratamento. Uma coisa importante mencionar, que obviamente a gente não deseja com que as mulheres cheguem nesse estágio da lesão. Mas ainda que seja diagnosticada, felizmente essa lesão tem terapêutica, não importa em qual estágio ela seja encontrada. Ótimo. Agora, então, a mensagem principal que a gente tem que dar aqui para as nossas telespectadoras, né, doutor, é justamente a questão da prevenção, é isso? Sem dúvida. A prevenção pode ser feita de duas formas, obviamente. A avaliação anual no ginecologista vai ajudar na presença disso. E de uns anos para cá, a gente foi desenvolvido a vacina contra o HPV. Então, a vacina ela é preconizada antes do início da atividade sexual. Então, em mulheres, ela é preconizada entre 9, 13 e 14 anos de idade, de forma que a gente minimiza a chance da mulher ter contágio, sobretudo pelos tipos dos vírus que são mais agressivos. Então, além da avaliação ginecológica regular e anual, a vacinação é uma ferramenta importante que a gente pode se mencionar a respeito dela. Uma outra coisa importante, que de alguns anos para cá, a vacina foi preconizada não apenas para mulheres, mas para homens também. A gente percebe que a presença do HPV nos homens, geralmente ela é assintomática. E os homens acabam tendo, muitas das vezes, mais parceiras sexuais do que as mulheres. Então, os homens são uma forma forte de contágio do vírus HPV. Então, a vacina no homem também, ela pode prevenir a transmissibilidade e o contágio do HPV. Então, tanto a avaliação ginecológica regular, quanto agora a possibilidade de usar a vacina, auxilia muito na redução da incidência de lesões uterinas tumorais. Perfeito. Doutor Marcos França, oncologista aqui do Hospital Anchieta de Brasília, nos dando a honra aqui da sua entrevista no nosso Jornal do Continente. Muito obrigado mesmo, hein, doutor? Eu agradeço, parabéns pela iniciativa, uma boa noite a todos. Maravilha. Boa noite também para o senhor. Fica aí, então, um alerta para todas as mulheres aqui do nosso estado, né, as nossas telespectadoras, para sempre acompanhar realmente com seu ginecologista.